Oiê, eu sou Rosana Vanzella. Eu sou Luísa Brandão. E eu sou a Thaís Junqueira. E esse é o nosso podcast Fora da Caixa! E esse mês das mulheres, nós estamos trazendo mulheres que inspiram. E é por isso que eu convidei essa maravilhosa, porque ela tem uma história inspiradora. Thaís, é muito bom ter você aqui. Thaís, minha amiga, conheço assim, já abriu várias portas pra mim. Já fizemos grupos juntos, trocamos bastante. E qual que é o tema hoje? O autoconhecimento desperta a potência da mulher. E ela tá aqui pra mostrar que realmente desperta. Não, gente, porque eu vou falar uma coisa pra vocês. Ó, a gente já se conhece, né? Já. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, de passar agradeço. aí para outras mulheres realmente a sua potência nesse autoconhecimento. Quando a Lu já conhece a Thaís faz tempo, eu conheci a Thaís num grupo que a gente começou fazendo movimentos pra gente mesmo, né, Thaís? Chegando lá, Thaís não dirigia. A Thaís trouxe pra nós lá com outras mulheres que ela tinha um bloqueio em dirigir. E de repente essa pessoa é a CEO de uma empresa. Então eu quero saber isso. Como que foi, né, não que uma mulher que não dirige não tem potência, mas ali você mostrava uma fragilidade em alguma coisa, Sim. né? Que eu não sei a fundo. E de repente você me chega a esse lugar. Como que foi? Primeiro eu quero agradecer o convite, a oportunidade de estar aqui, falando de um tema tão especial e importante para mim como o autoconhecimento. E realmente ele abre portas, ele traz caminhos novos para nós. Eu me emociono sempre que eu vou falar sobre esse tema. Ainda mais a frente dos terapeutas, né? Vem com tudo. E até o que você trouxe para mim me passou um filme aqui na minha cabeça agora. Quando eu realmente tinha esse bloqueio, falava assim, meu Deus, eu me vejo uma mulher tão forte, uma mulher que consegui passar, né, por tantas etapas na minha vida e eu não consigo dirigir. E aí eu olhava aquilo, né, com aquela insegurança de pegar o carro, o que pode acontecer, de ficar naquela ansiedade de pensar que, nossa, poderia acontecer alguma coisa que eu não vou dar conta. Eu falei, não, isso não combina comigo. Até teve um dia que uma pessoa falou, isso não combina com você, dirigir não combina com você. Não combina com a minha característica potente que sou. E aí eu fui buscar pra ver o que me travava em dirigir. E foram várias coisas, né? Porque quando eu cheguei nos nossos encontros e eu vejo que as trocas, né, de grupos femininos, elas potencializam, a gente se identifica a dor de uma, cura a dor da outra. Muito. E a gente consegue sair, de fato, do outro lado. Então, quando eu fui para esse processo de autoconhecimento, foi no momento em que minha mãe descobriu um câncer. E quando ela descobriu um câncer, eu usava métodos contraceptivos. E eu falei assim, nossa, minha mãe teve câncer, eu vou na minha ginecologista para saber o que eu posso me prevenir considerando o histórico da minha mãe. Como minha mãe desenvolveu a doença, ela já estava com 60 anos ali, quase. Estava com 59, indo para os 60 anos. Eu falei assim, nossa, eu preciso entender o que eu posso buscar, né? Isso foi, assim, o despertar. Eu vou contar como eu cheguei, né, nessa etapa do autoconhecimento. Como que eu falo que, às vezes, tem algumas coisas que acontecem na vida da gente, a gente não entende ali no momento, mas depois tudo começa a fazer sentido. E aí eu fui na minha ginecologista, ela falou assim, olha, Thaís, você vai ter que usar o DIU de cobre. Porque ele não tem nenhum hormônio, eu recomendo você já tirar os hormônios que você utiliza hoje por conta do histórico da sua mãe, apesar de não ser algo que é genético, por conta da idade que foi desenvolvido. E aí, quando eu comecei a usar o DIU de cobre, eu comecei a sentir muitas cólicas. Mas muitas cólicas, eu acho que porque estava envolvido. Tem muita coisa por trás da cólica, né? Sim. E aí foi o meu primeiro movimento que eu tive de falar assim, cara, eu preciso buscar entender o que está acontecendo. E aí eu fiz o ciclo do floral da lua com a Grazi. Tá. E aí no ciclo do floral da lua as coisas foram chegando, e aí foi assim, um despertar que eu nem lembro hoje da sensação que eu tinha de não dirigir. Olha. Foi automático. Então foram vários encontros, né? Eu falo que o processo de conhecimento é um processo dolorido. Não é pra qualquer um. Só que também é assim gratificante demais, porque você se reconhece, você assume o seu lugar, você chega, sabe, onde na sua essência mesmo. Não é fácil,
todo dia. E não é assim, tá bom, quantas aulas que eu tenho que fazer disso aqui? É verdade. Sem fim. A cebola. Só a cebola. É dolorido, é libertador, claro. Sim, é libertador. Mas não deixa de ser dolorido, porque... Sim. Entender, né? Como assim? Isso aqui não condiz com quem eu quero ser ou com quem eu já sou. E aí, mas é uma parte que eu preciso também tirar de mim, né? Então é doído também deixar essas É uma jornada, né? E eu acho que cada passo que você dá na sua vida, seja o momento que você tá, no papel que você tá, chega uma nova jornada, um livrinho de autoconhecimento. Você fala, pronto, agora tenho temas aqui que eu não passei, eu tenho que ir lá me aprofundar. Exatamente. Acabei de passar essa porta aqui, como falou. assim? Eu falo assim, parece que você acabou de entender uma fase, aí você tá lá meio que curtindo, o universo fala, eu acho que ela pode mais. Tal, manda um livrinho novo, né? Exatamente. Eu falo que as pessoas, né, eu vejo muito isso. Antes eu não entendia o papel de cada um dentro da sua trajetória. Mas cada um contribui de uma forma, seja de forma positiva, eu até falo não negativa, porque o negativo te ajuda a você olhar ainda mais pra dentro de você e falar assim, cara, por que isso me tocou tanto? Por que isso mexeu tanto comigo? O que eu tenho que evoluir? O que eu tenho que olhar aqui dentro? O que eu não tô enxergando? O que eu não estou enxergando para que o outro tenha essa autonomia de adentrar aqui dentro desse corpo? Então, eu vejo que isso é uma arma, assim, muito potente para nós, principalmente para nós mulheres, que estamos em ambientes que nos colocam o tempo todo ali, que nos faz questionar quem nós somos, o que a gente consegue desenvolver, entregar, enfim. Então, o autoconhecimento eu falo que eu colocaria ali na o primeiro item ali do meu checklist. Eu quero me desenvolver como uma liderança que eu sou hoje. Investe em autoconhecimento. Porque para você poder liderar outro, você precisa se conhecer primeiro. Eu concordo. Para você poder evoluir, você precisa entender, né? Até eu falo que hoje eu já não julgo mais ninguém. Eu quero entender. Falo assim, o que será que essa pessoa passou, né, na infância? O que teve aqui de desenvolvimento que ficou para trás? Olha que legal. Então a gente começa a ter esse olhar com empatia. Com esse olhar, né? E sabe, eu vou trazer algumas perguntas, porque eu conheço ali algumas coisas por dentro. E uma coisa que eu acho muito bonita que você faz, justamente é esse lugar de perceber. Tá, mas peraí, tem essa gestão aqui que eu tô trazendo, mas o que eu posso agregar ali? Aonde eu entro? Onde é a parte do outro? Onde é a minha parte? Uhum. E o que você considera hoje, trazendo essa visão sua como CEO, né, estando no lugar que você tá, que o autoconhecimento te auxilia, assim? Luísa, sem autoconhecimento eu não conseguiria fazer isso aqui no papel que eu estou hoje. O que você acha, assim? Nossa, eu acho que tem muitas coisas, principalmente de você se conhecer como profissional, como você fala assim, nossa, porque muitas das vezes é desafiador você falar assim, eu estou indo no caminho certo, e o sentir, eu acredito muito nisso, que você fala assim, aqui o coração transborda, aqui eu tô vendo que essa conexão com a gente é muito importante para traçar o caminho, porque muitas das vezes você está envolvido com pessoas, com profissionais excelentes, com pessoas que estão ali extremamente empolgadas para fazer com que dê certo, aconteça, né? Mas às vezes você tem que tomar decisões difíceis, porque isso faz parte do papel da liderança. E muitas vezes eu conecto comigo e falo assim, cara, o que tá vibrando aqui dentro do meu coração para me ajudar nessa tomada de decisão? E o olhar para o outro. Porque muitas vezes eu falo que a minha missão hoje é colocar as pessoas certas nos lugares certos. E esse olhar, né, como líder de olhar de cima, você fala, nossa, deixa eu entender a potência de cada um. Porque naquilo que eu preciso que ele me entrega naquele momento. Ninguém é completo, as pessoas se complementam. Então, montar esse quebra-cabeça, eu tenho uma pessoa aqui que é analítica, eu tenho uma pessoa aqui que é mais acolhedora, eu tenho aqui que é mais racional, mas eu preciso de todos esses perfis, porque é assim que eu formo o time. Imagina eu querer, não, todo mundo aqui tem que ser acolhedor, e falar assim, financeiro, você também precisa ser extremamente acolhedor. Então, eu acho que é isso, conhecer a potência de cada um. E eu sempre gostei de olhar e falar assim, cara, eu vejo isso em você. Porque eu também tive pessoas que olharam pra mim e falaram assim, olha, eu te enxergo dessa forma. Olha pra isso, trabalha aquilo. Então, eu também quero ser esse guia, sabe? Ó, eu te vejo assim, vai por esse caminho. E quem tá aberto pra construir, eu sempre fui uma pessoa muito entusiasta, eu quero fazer, eu quero descobrir. E eu sempre olhei pra minha equipe
E eu também me emociono quando eu falo isso. E ele sempre tava assim, extremamente motivado, assim, com os olhos brilhando e falando qual que é o próximo passo. Uau. E isso acho que é uma potência Com grande. certeza. Muito. Com certeza, porque quando a gente tá lidando com gente, é um papel complicado, né, Rô? Porque cada pessoa tem uma expectativa das situações. Cada pessoa consegue entregar até a página tal. Então, assim, o papel de uma pessoa que tá acima é de tipo, tá, essa pessoa me entrega 5. Então, 5 eu preciso ela aqui. Exato. E aí, tem que ter muita inteligência emocional. E aí, eu até acho que porque assim, no nosso meio, já é normal Já é a gente normal. olhar, Sim, né? Ah, sim. vamos, ela não tá conseguindo por causa disso. Blá, blá. Mas no cargo da Thaís, eu vejo assim, é um lugar de corporativo. Tem que ser muito mais disfuncional do que funcional. Sim, e que muitas vezes a gente escuta assim, não pode ter coração. Isso. Não pode. Você tem que ter uma racionalidade, você tem que... Né? Como que você faz para equilibrar isso? Por exemplo, eu entendi que você para e percebe o seu sentir, mas assim, essa tomada de decisão quando ela é para um lugar racional. Só que você com todo esse autoconhecimento e também assim que a gente conhece, com essa doçura sua, com esse jeito acolhedor, como é que você faz? E aí eu também, outra pergunta, aí o autoconhecimento faz com que você fale assim, por exemplo, mas esse é o meu papel, eu não vou levar pro pessoal, se acharem algo, eu tô segura em fazer esse posicionamento. Isso, faz sentido? Faz todo sentido. Porque quando você... Eu falo assim, a posição de liderança não tá... o autoconhecimento acho que me trouxe essa liberdade de não precisar ser querida e nem validada. Olha, Eu concordo. Legal também. Porque pra Concordo. liderança você precisa disso. Sim, porque verdade. você tem que olhar de fato pro negócio. E muitas vezes você vai ter que tomar decisão que você não vai ser aprovada naquela decisão pelo time. Mas é porque você tá olhando para uma estratégia, para um negócio. Não é que a gente vai deixar de olhar para as pessoas fazem parte desse movimento. Mas te exige ter algumas tomadas de decisão que a pessoa vai olhar e falar assim, cara, eu te desaprovo. Tem resultados, assim, né? Porque se você não tiver isso muito bem trabalhado, você vai ficar se cobrando o tempo todo. E você fala, não, consegue eu não tomar preciso. um lado ali, né? Exato. Fala assim, não, eu sei que eu estou no caminho, eu sei a decisão, eu sei onde eu preciso chegar, e agora eu vou para esse lado. Então, assim, se as pessoas aprovarem ou não, é a decisão que eu preciso tomar e eu tenho que sustentar ela. Sim. E o autoconhecimento te ajuda a sustentar. E além de sustentar, eu vejo que o time, para mim, né, falando de liderança, nós temos que gerar confiança. Você só consegue ter um bom relacionamento, performance da equipe, quando de fato você tem uma equipe que você confia. E eu não sei, assim, não conheço outra forma de você gerar confiança sem ser genuína. Então eu acho que as pessoas que... Eu já vi liderança, assim, muito racionais, e que ele vira as costas, assim, não é que eu não viro as costas, pode ser que eu também tenha, claro, Não, né? Sim, Mas sim. que as pessoas repudiam, assim, estar presente na mesa com essa pessoa, porque não gera esse ambiente que você pode, um ambiente seguro. Então é você proporcionar esse ambiente seguro. Eu estou no ambiente seguro, pode falar, pode se abrir, estou aqui para te ajudar, estou como esse braço, eu não sou além de um braço da equipe, é isso que eu estou ali para servir, eu estou aqui para servir. O que a gente precisa para fazer o negócio funcionar? Então eu me vejo muito nisso, né? Nessa questão de estar numa relação genuína. Eu falo muito isso pro meu time, que é quando você estiver com alguém, seja numa conversa, num feedback, esteja ali 100%. Deixa o celular de lado, se desprende de qualquer coisa e esteja no momento presente ali com a pessoa. Tenha empatia pelo momento dela, seja um bom ouvinte. Porque aí você vai conseguir, inclusive, ler aquilo que não está sendo dito. Porque eu sou essa pessoa muito observadora. Falando, peraí, tem algum... O que tá aqui Qual por a comunicação trás? não verbal ali, né? O que tá por trás dessa frase? Deixa eu entender a mensagem que eu tô passando. Então... O autoconhecimento me ajudou a isso. E eu vejo que eu preciso muito mais do que isso. Eu preciso entender muito mais de pessoas. Eu preciso entender também como lidar, né, com alguns percalços que surgem ali no meio do caminho. A gente nunca tá... Né? Como a gente falou, sim, que o estar preparado é uma decisão. Então, a gente vai, olha, vê o que precisa ajustar, melhorar. Só que eu acho que é importante estar com esse radar sempre ligado. Que senão a gente para, né, ali no tempo. Também agora eu fiquei curiosa. Eu acredito muito
que a mulher, quando ela está dentro da essência dela, né, que também é esse feminino, ela assume o seu lugar e ela prospera de alguma forma. Sim. Eu acredito muito nisso, né? Quando ela se reconhece, ela entende quem ela é, ela vai a prosperidade, não só como um dinheiro, ela vai entrar de uma forma natural. Fluida, né? Você percebe que, por exemplo, quando você começou a sua trajetória, todas as vezes que você leu o livrinho lá, igual a gente falou, né? Leu o livrinho, esse livrinho aqui eu entendi do autoconhecimento. Você conseguiu subir um degrau? Nossa, 1000 degraus. Em relação a enxergar tudo isso, porque eu passando aqui um pouquinho da minha trajetória, eu, como profissional, eu sempre fui uma pessoa muito intensa, faço pelo outro. Eu lembro que quando eu me desconectei do corporativo para empreender, as pessoas falavam assim para mim, nossa, é diferente, né, quando a gente trabalha pra gente, com o próprio negócio. Eu falava assim, eu não acho. Porque eu sempre trabalhei como se fosse meu. Então eu sempre me doei muito, assim, de o que eu preciso fazer. De vestir a camisa. De vestir a camisa. Só que ao mesmo tempo, quando você veste a camisa, você se entra, a gente estava até falando, numa simbiose de falar, nossa, quem é a Thaís desconectada desse nome aqui que ela carrega? Seja, né, de qualquer corporação que a gente passe. Então, tem a Thaís pessoa, a Thaís que tem os seus valores, a Thaís que, né, que enxerga a pessoa, né, dessa forma como a gente está conversando aqui. Tem a Thaís profissional que carrega todos esses valores com ela e coloca o projeto para acontecer. Mas, gente, eu me perdi na pergunta. Não, se você foi subindo, você foi se reconhecendo e foi subindo degrau. Porque uma CEO não é CEO de um dia pra noite. Não, né? Exato. E eu até fiz esse overview da minha carreira para contar que eu estive no corporativo por 12 anos. Vamos falar 12, né? 14 anos, que foram 2 anos também em outra empresa. Foram 14 anos ali dentro do ambiente corporativo e eu tive também uma baixa presença feminina, nunca tive uma liderança feminina dentro desses ambientes. Sim. E eu me desenvolvi. A primeira empresa ali, multinacional que eu pude trabalhar, até veio uma presidente e falou assim, olha, eu quero que 20% do quadro de colaboradores seja feminino. E eu participei de um processo seletivo, eram 20 pessoas na época, e tinha uma vaga só, e eu passei desse processo. Por conta do que eu tava com muita vontade, eu quero entrar aqui, foi uma grande escola para mim. E aí, dentro desse processo, eu me vi ali construindo a minha carreira. Eu construindo a minha carreira, porque eu nunca tive também... tive pessoas que me incentivaram a construir, a trazer o caminho, fiz o caminho. Só que eu também busquei muito. Então, eu buscava muito, eu estudava muito, eu via de fora. Minhas referências eram referências que eu falava assim, cara, que dia que eu vou chegar nesse lugar? Eram referências muito maiores de onde eu estava. Então, eu sempre busquei gente, assim, que me inspirava de uma forma diferente. Eu olhava pra isso e falava assim, cara, eu vou fazer. Nunca passou pra minha cabeça que algo seria impossível. Mas eu não sonhava com o momento que eu tô aqui agora. Não tinha ideia. Só que quando foi algo assim, muito transformador na minha vida. Porque eu cheguei num momento que eu falei assim, nossa, meu ciclo se encerrou em um lugar. Eu falei assim, meu ciclo se encerrou aqui, eu já construí toda a minha trajetória, preciso de fato conectar com aquilo, porque eu sou essa pessoa, tem que preencher meu coração e tem que transbordar. Fala assim, que hora que acaba? Fazer sentido. Que hora que acaba a relação? Na hora que parou de transbordar, eu não consigo, eu não vou conseguir dedicar, porque eu sou essa pessoa intensa que eu me entrego demais. E aí, quando parou, né, esse ciclo se encerrou, eu tive que tomar uma decisão muito difícil. Porque eu falei assim, e agora? O que vai ser a Thaís? Pra onde eu vou? Eu não tinha outro lugar pra ir, mas eu encerrei o ciclo ali sem saber pra onde ir. Então, eu entreguei a minha jornada de uma forma, a Lu participou muito desse processo de transformação, eu entreguei minha jornada de uma forma e falei assim, gente, eu entrego na mão de Deus. Então, eu larguei título, larguei salário, larguei cargo, larguei tudo pra trás.
E fui. E realmente no lugar de entender o que ia trazer pra ela. O que assim. que vem? O que vai ser isso aqui? Vamos ver. Nossa, Aí eu que falei legal. assim, nossa, vai Muita ser um ano coragem. sabático. Foi me o armei. soltar mesmo. Soltar. Então, quando eu desprendi, sabe quando você fala assim, nossa, sabe quando você faz um movimento? Eu falei assim, gente, isso foi eu sempre fui uma pessoa muito resiliente. Mesmo que a minha régua, eu brinco, né? Nunca ninguém precisou de subir minha régua sempre foi muito alta, sempre me cobrei demais. E sempre estive em ambientes que estimulavam mais ainda. Então, eu ia, subir na régua cada dia mais. Quando eu fiz esse movimento, eu tinha até um checklist antes de tomar essa decisão. Eu falava assim, ai, nossa, tenho uma carreira construída, tô na minha melhor fase, estou numa posição tal. Como que eu deixo tudo isso pra trás sem saber pra onde eu vou? As pessoas não acreditavam, elas olhavam pra mim e falavam assim, mas você vai pra onde? Eu falei assim, Não sei. não sei. E eu não sabia mesmo. Sim. É verdade. E é legal acompanhar assim, porque aconteceu. Assim, né? Tem um lugar que a gente que acredita na espiritualidade, sabe que tem todo um planejamento por trás. Algo bem maior. Que é esse lugar. Solte aquele lugar menor, né? Isso. Menor assim, que ok, terminou aqui, que a coisa nova vem. E veio muito rápido. Muito. Assim, né? Eu sei que é todo um processo até largar e tal. Mas assim que você largou, né, tá? Veio rápido. Eu acredito Legal. muito na energia do lugar, daquilo que você vibra. Então, eu também presto muita atenção nisso. Falo assim, como que eu tô Também. vibrando aqui? Porque a forma com que eu tô vibrando é o que vai trazer pra mim. Concordo. E aí, quando eu me desprendi, eu falei, fui. Falei, gente, eu fui. Eu lembro dessa sensação até hoje no meu corpo. Falei, e agora, né? Nossa, não tem. Mas eu tava tão confiante. Confiante no sentido assim, eu sei que tem algo bom pra mim. Eu sei que eu vou... Aí as pessoas falam assim, Thaís, nossa, que coragem, que força, né? Sim. De fazer isso. Concordo. Falei assim, claro que trazendo aqui, eu sei que nem todas as pessoas conseguem fazer esse movimento, né? Porque tem também todo um tema financeiro envolvido nisso. Sim. Mas no momento eu consegui fazer e me desprendi de todos os títulos que eu carregava e falei assim, eu sou a Thaís agora. Aí de repente veio a oportunidade de eu ter a Cerunic, né, que é uma empresa de roupa de academia. Que eu tô lembrando já da outra. E aí, nesse tempo, eu tive uma ideia, considerando um pouco da minha trajetória, eu sempre atuei com marketing, sempre estava ali contratando fornecedores para atuar dentro das nossas estratégias de marketing. Eu via que eu tinha muita dificuldade de falar com fornecedores que entendiam de tecnologia do meu negócio. Aí eu falei, tá bom, vou abrir aqui uma empresa que vai ser um braço de consultoria para as empresas de tecnologia. E aí nasceu a Workit, que tá até hoje. Eu tenho a Renata, que é minha sócia, que é uma querida. E depois nós fomos depois da Workit, eu cheguei num momento em que eu encontrei a empresa que eu estou hoje, que é a Somativa. E recebi o convite para, né, eles estavam numa mudança de estratégia e chegou o convite para ser CEO. Falei, gente, Calma. Ela é CEO e tem 2 empresas. Eu tava aqui pensando. 2 CNPJs. Eu vou pessoal. soltar, Luísa! Essa parte eu não sabia! Não! Eu olho, toda vez que eu acho que eu não tô dando conta, eu juro, todas as vezes que eu acho que eu não tô dando conta das minhas semanas, tendo a Thaís toda semana, tá lá comigo, eu olho pra Thaís e falo, ela é CEO, tem 2 empresas. Certo. Você não tá dando conta? Respira. Sai desse lugar! Sai desse lugar. É isso. às vezes cai um pratinho aqui, outro pratinho ali. Você fala assim, nossa, qual que eu vou dedicar um pouquinho mais de energia? Isso é normal, né? Na né? Workit eu tenho a Renata ali que, né, desempenha um papel muito bom hoje ali dentro das parcerias. Gente, quando chegou esse convite para mim de CEO, eu falei, nossa, um olhar também, né, de uma pessoa que foi o fundador que fez esse convite. Falei, cara, aí passou um filme na minha cabeça, falei assim, o que aconteceu? Olha onde eu cheguei. Onde eu cheguei. Então foi uma mudança 360 Foi. na minha vida. Eu ainda estou nessa mudança, entendendo, Porque é sentindo recente, como né? que é. Você tá recente. CEO há quanto tempo? Há 5 meses. Que aí eu também lembro da notícia, né? No Sim. café que você falou agora, recebi um convite, sou CEO, Exato. Tá, me fala Sim. uma coisa assim, que eu tenho uma curiosidade. CEO, mulher, minoria da minoria. Nossa, Então eu imagino que você tá entrando aí no universo muito masculino, muito. né? Claro que tem algumas mulheres, mas assim, é um universo masculino.
Como é isso? Qual que é esse desafio? Primeiro que, assim, eu acho que você tá num lugar à frente que mostra pras mulheres que querem chegar. Exato. Muita referência, né? Tipo, eu tô vendo que eu tô quase caindo. Se eu cair, Ô, gente, eu tô deixando, porque se eu não vou cair, tentar, vou ter nós que vamos ter ir. um meme. Não, vamos. Ela tá assim, ó. Eu falei, eu vou ter que ir, gente. Vai Isso. virar um meme. Assenta ela aí, Luísa. Luísa! Vai ser um meme. Agora pronto. Mas é esse lugar, assim, de... Eita, o que eu tava falando? Eita, perdi. Não, da mulher, dessa mulher tá sim, de você na tá frente. um lugar que inspira, né? Sim. Então, assim, além de estar no universo masculino, também tem um outro lado que, indiretamente, as pessoas te olham e falam, não, mas ó, olha ali, tem como eu estar nesse universo aí? Hoje não é algo... Exato. Como que é o desafio aí? É legal, porque eu falo assim que ao mesmo tempo que é extremamente desafiador por estar num cargo de alta liderança sendo mulher, né, hoje o mercado de trabalho é 95% do cargo de alta liderança é o homem. Sim. E quando você olha, né, dentro desses ambientes e você vê uma empresa proporcionando, né, um homem convidando uma mulher para assumir esse cargo, porque isso também tem isso. também. tem isso. E hoje ainda está na mão do homem, o homem olhar e falar assim, cara, eu ainda sou o cara que contrata para essa posição, então eu tenho que valorizar e entender que a mulher tem um potencial para estar aqui nesse lugar. E ao mesmo tempo eu me vejo como essa inspiração para outras mulheres, que eu falo que é o que te dá a força e fala assim, eu tenho que romper barreiras. Porque estar nesse lugar é você lutar pela sua posição todos os dias. Né? É você assumir o seu lugar na mesa, é você ter o seu momento de fala, porque ninguém te chama para falar. Ninguém abre o seu lugar e fala assim, olha, vem aqui, deixa eu te ouvir. Então nós, mulheres, já nascemos com essa força de falar assim, nossa, ó, tenho que defender minha voz aqui, eu tenho que ter o meu momento de fala, eu tenho que falar sem ser interrompida, eu não Muitas preciso ser vezes achar, complementada. né? Achar o lugar de fala, porque Achar uma brechinha. Só que a Sim. gente tem que ser, nós mulheres temos que ser muito resilientes, a gente não pode desistir. E tem que ser esse trabalho contínuo ali pra gente conseguir e mostrar que sim, nós somos capazes. E eu tô falando que a competência, né, independente do gênero, sim. né, essa competência ela precisa ser aceita, ela precisa ser validada. E quando você olha no mercado de tecnologia, esse cenário está melhorando. Hoje a minha liderança é 100% feminina dentro da empresa de tecnologia. Eu falei, gente, não tenho problema. Quando eu cheguei, já estava empresa de tecnologia. Uau. E assim, você sentar numa mesa, eu nunca tinha. Foi a primeira vez que eu sentei numa mesa com todas as mulheres para discutir uma reunião estratégica. Então, é uma potência muito grande. E eu falo assim, cara, e aí isso também eu olho, eu falo assim, olha onde eu estou. Estou numa alta liderança, estou rodeada de mulheres. E reconheço o trabalho dos homens, o quanto que eles, né, nós somos um time. Sim. Eu vejo muito isso, né, de sermos adultos funcionais, a gente entender a potência de cada um. Mas eu falo que essa resiliência não acaba, sabe? Porque a mulher, além de tudo, ela é validada. Não, mas como que você chegou aqui? Né? Você chegou como? Será? Tem sempre um lugar que você... Como você se provou, Como né? você se provou? Como é que foi você sabe disso. Então... E às vezes eu também vejo que quando você se aprofunda em um tema, ou se você traz algo mais especialista ali dentro de um assunto que você domina, a outra pessoa às vezes também se sente ali desconfortável. Como que eu lido com isso aqui? É uma mulher bonita, mas ela é inteligente também. Sem nem lidar com mas isso. ela fala, sabe? Então... Acessa a insegurança do outro ali, pouco. né? Então, assim, eu também tento levar isso com amorosidade no momento da fala, mas em algumas situações eu também sou bem firme para poder... Sempre fui, em todos os lugares que eu passei, para poder não só ter o meu momento de fala, mas para que minhas colegas também tivessem. Então, eu quero abrir portas para que a gente realmente consiga ter, né, a nossa posição, porque nós somos extremamente competentes. A mulher, ela tem esse olhar 360, ela vê tudo, ela olha como um todo, ela consegue entender o que não está sendo dito, ela percebe o ambiente. Então, é um perfil perfeito para negociação, para venda, ela é analítica, tem um feeling muito bom. Então, assim, é só... as empresas hoje, né? Só esse olhar tem a ganhar. só ter. E uma coisa, né, que a gente falou,
a semana passada, da Fabi, sobre a potência da mulher na dança. E a gente está diante de uma mulher super no feminino, Sim. né? Uma mulher acolhedora, uma mulher né? Com equilíbrio entre que o não yin e yang. era. E ao mesmo tempo, com tanta potência, porque às vezes a gente, volto a dizer, a gente se coloca e acha que a gente tem que ter uma liderança, pá, né? Agressiva para você ter o seu lugar. E aqui está a prova viva de que não é assim, né? Que a gente pode ter esse equilíbrio entre decisões e acolhimento. Exato. Eu acho que Lindo. uma qualidade, assim, muito legal de ver, admirável, é esse espaço de eu sou e eu não peço licença para ser, Uhum. né? Que ela tem, né? Exato, que é essa Concordo. coisa, eu sou, vem comigo, Uhum. tenho pra somar aqui, Sim. vamos, né? Então isso é uma coisa que a mulher tem muita dificuldade, porque a Sim. mulher parece que tá sempre pedindo permissão pra ser quem ela é. Uhum. Né? Pra tudo, em Sim. todos os pilares, não somente na Sim. parte empresarial, mas o tempo inteiro a gente tá se sentindo inadequado, é um lugar que, será que isso aqui é pra mim? Será que não é? E de repente dá pra ver muito que você tá nesse lugar que não, eu tô aqui onde eu tô, porque eu conquistei, eu estudei, eu mereço estar aqui. Uhum. Então eu tenho um lugar de fala, eu tenho voz, então Isso. é muito perceptível que não pede, tipo, será que agora eu Se eu posso falar? Não, eu vou falar, eu vou trazer, eu tô aqui pra também Exato. agregar. E aí você vê como é esse lugar da mulher no equilíbrio. No Que- equilíbrio. Só o autoconhecimento pode proporcionar. Puro autoconhecimento. Acho que se não Só- fosse autoconhecimento, Não ia. tava Só até não agora sustenta. sem dirigir, não tava dirigindo. É, não Inclusive, sustenta, né? amanhã a gente vai pra Passos, ela vai dirigindo. Pronto, nós vamos pegar até a rodovia. Maravilha. Mas é verdade, assim, o autoconhecimento liberta a gente. E quando quando eu me percebo que eu estou no automático, porque quando eu estou no automático, eu não vou perceber o todo, eu não vou olhar pro meio, eu não vou entender a minha equipe, eu não vou conseguir Atropela. estar né? conectada. Menina. Aí eu volto e falo assim, Luísa, coloquei na minha agenda os Sim. meus momentos, né? Meu autocuidado ali já está na minha agenda, Sim. porque eu preciso ter esse tempo de pausa. São muitas pautas, são muitos temas, reunião. Assim, a nossa agenda é uma loucura. E se você não parar, se você não colocar na sua agenda, vou fazer um treino, vou fazer uma caminhada, vou me alimentar melhor, porque a conta lá na frente não vai fechar, vai bater na sua porta. Concordo. E aí, no momento que você mais precisa do seu corpo, da sua mente, de estar ali presente, você vai ver que você não vai estar. O equilíbrio da vida. É o equilíbrio. É uma construção, né? E, É e o quando a equilíbrio. gente não treina, ou quando a gente não se alimenta legal, isso não percebe no outro dia. Você vai perceber na hora que tá tudo ruim mesmo. Exato. Sim. E aí Aí- interfere no seu raciocínio, Tudo, interfere sono. aí você não dorme bem, outro dia você não tá legal, você tem uma reunião importante, você não consegue, né? Nossa, peraí, que eu não tô aqui, em momento presente. E eu sinto muita falta, assim, de sempre estar. Falo assim, não, eu me conheço. Então, o se conhecer te ajuda nesse momento também. Fala assim, não tem alguma coisa legal. Por exemplo, esses dias eu tava meio no automático. A Luísa até sabe, eu fiquei bem assim. Eu tinha um projeto grande pra entregar e eu mergulhei tanto. Falei, a gente tem que fazer. Eu falava assim pro meu corpo, segura aí, porque tá Tem que acabando, eu entregar. preciso entregar. A gente sabe que são picos, às vezes a gente precisa, né? Sim. Dá uma Correr um espremida. pouquinho mais ali. Mas aí na hora que eu olhei, eu falei assim, gente, eu gosto tanto de me arrumar. Eu tava saindo de casa, a primeira roupa que eu via no armário, eu vestia e saía. Falei, nossa, tô com masculino de novo. A energia masculina subiu. E aí a gente vai buscando esse equilíbrio. Mas é o autoconhecimento. O autoconhecimento que faz a E gente o olhar pra respeito, é isso. bonito também ver você liderando e tendo respeito por você. Porque às vezes a Exato. gente atropela, né? As pessoas atropelam a si entregar. mesmo para entregar, para performar, para ser, né? E na verdade tudo começa a partir daqui de dentro, né? Tá, e uma mensagem, o que você acha que é a sua missão, né? Também você acha que a gente não falou alguma coisa, né? Sim. Antes de Olha, fazer- gente, que eu tô de olho no relógio, porque como uma CEO, Ela tem uma- ela tem reuniões. Então nós estamos aqui. Você acha, assim, o que você encontra, você como tá? Pessoa, geral, Uhum. né? Qual a mensagem que você acha que você traz pro mundo, pra mulher? Porque eu acho que, assim, as mulheres tá mais conectadas, assim, mas o que você acha que é uma missão sua, assim? Você enxerga, assim, uma... Eu vejo que a minha missão é olhar, é identificar o melhor das pessoas.
que elas podem, que elas conseguem se desenvolver, o que elas conseguem criar. Sou essa pessoa que eu olho e falo, cara, vai. Então, eu sou essa incentivadora. Por isso que eu trago e falo assim que o que você quer, o seu caminho já tá traçado. E o que você precisa para esse caminho já tá dentro de você. Você só precisa acessar. Então, eu vejo isso como uma potência muito grande do despertar das pessoas, sabe? Então, acho que essa minha missão é essa, do despertar, do olhar pra mulher. Eu ainda não tenho um projeto ali formado. A gente até tentou, né, Lu, já formatar alguns projetos, mas eu falei assim, uma hora ele chega. Duas empresas, senhor, gente. gente. Uma hora ele chega, mas potencializar essa força, né? Aqui a gente tá falando do feminino por conta do mês especial, mas essa força mesmo da mulher, dela entender, identificar assim, cara, deixar essa insegurança do lado. E eu também tenho as minhas inseguranças, Lógico, né? Eu tenho as minhas inseguranças, eu tenho minhas Claro. mentorias, eu sei vários pontos que eu preciso me desenvolver, mas eu não paro. Falar, tem que olhar, ai, dói olhar pra isso, ai, dói, eu não quero responder isso agora. A Renata tá fazendo uma mentoria comigo de personal brand pra cuidar da marca pessoal, né? Fala assim, não, você tem que ter uma marca, independente da empresa, você tem que ter uma marca. Aí ela me faz vários questionários, ela fala assim, não, isso aqui é uma sessão terapia, já tá indo longe demais, eu não quero responder isso agora. O importante é nunca parar. Nunca parar. Acho que às vezes é até necessário as pausas do autoconhecimento para digerir, mas nunca parar. E é muito bonito, sabe? Mas eu quero te falar uma coisa. Às vezes a gente fica achando que tem que ter um grupo para falar com essas mulheres, que a gente tem, né? E eu acho que missão linda é, fora de um contexto terapêutico, você olhar para essas pessoas com um olhar tão genuíno. Sim. Então eu acho que essa já é uma missão linda. Talvez você nunca vá precisar ter uma roda de mulheres, né? Sim. Porque também dentro dessas empresas tem mulheres que precisam ouvir, Exato. nossa, isso que você faz, se não fosse você, o nosso time não estava aqui. Se não fosse você, isso aqui não ia acontecer. E eu acho legal, porque sempre, às vezes, leva-se para uma missão que a pessoa tem que ser uma terapeuta, tem que ser um mentor, tem que ser, Não. né, para falar para essas pessoas. Não. Quando você tem um autoconhecimento tão estruturado, tão bonito, dentro de onde você estiver, você leva a luz. Né? Você é a luz. Então, eu acho que é lindo isso. E é legal ver, assim, porque realmente essa missão de você abrir portas e estar com pessoas, até é uma pessoa que fala muito sobre o que a gente trouxe no podcast passado, que é mulheres com mulheres não tem competição. Quando a gente dá a mão, a gente só soma. A gente só tende a agregar na vida da outra. Então você faz justamente essa sua missão aí, já tá nela. Já tá, Porque super. você é essa pessoa mesmo que olha e fala, ó, essa potência aqui existe, fez muito isso comigo. A Rô sabe, falou muito de você. Sim. Fez muito isso comigo. Olha pra mim e fala, Lu, mas olha isso. Não, isso aqui que você quer, vai que dá bom. Sim. Então tá nesse lugar, Te não incentiva somente no seu ambiente de trabalho. Então que você continue cada vez mais se autoconhecendo, porque, gente, quanto mais você se autoconhecer, meu Deus. Não maravilha. É um prazer ter você aqui, tá? Muito feliz mesmo. Vai impactar muitas mulheres. Verdade. E esse é o seu lugar e você tá num lugar muito bonito. Eu fiquei muito amei essa feliz. história. Que delícia de conversa, gente. Ó, já comecei um pouquinho nervosa, agora já tô mais. Muito bom. Obrigada, viu, pelo convite, pelo trabalho também do Fora na Caixa, que sempre traz temas muito relevantes e ajuda. Tenho certeza que tá ajudando muita gente do outro lado também. E é isso, né? Gente, Trabalhar com propósito. Vai aparecer o Instagram daqui da Thaís, então vocês sigam ela e aí conhece todas as empresas, conhece o máximo que vocês quiserem dela. E curta, compartilha e passa para o máximo de pessoas que precisa conhecer essa maravilhosa. É isso aí, gente. Obrigada mais uma vez. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigada, gente. Tchau.